Oi, eu sou a Aninha, sejam bem-vindos de volta ao Chega de Ler, e hoje a gente vai pro último vídeo do ano. E se você tá aqui com frequência, você pode estar se perguntando, ué, cadê a estante de livros atrás dela? Onde é que a gente tá nesse vazio branco? E bem, isso se relaciona com o que a gente vai fazer hoje, porque eu vou ranquear todos os livros que eu li no ano. E em um ano eu fiz uma coisa, eu falei só os melhores e piores. Em outro eu realmente peguei um site, coloquei todos os livros lá e ranqueei. Só que dessa vez eu quero fazer um pouquinho diferente. Uma versão física, talvez. Então vocês não conseguem ver aqui, mas a gente tem aqui categorias que eu vou colar na parede em um segundo. E os livros também. Bom, vamos fazer em ordem decrescente porque eu acho que é mais engraçado, talvez. Em primeiro lugar, para os livros que eu mais gostei, eu vou colocar essa imagem aqui do cachorrinho Salsicha sorrindo. Não tem um motivo especial, eu só gosto muito dela. Eu acho que eu pareço com ela quando eu tô sorrindo. E eu gosto muito, eu tenho figurinha dela em todo lugar. Eu espero que toda vez que eu mande, as pessoas saibam que eu estou reagindo exatamente assim. E é exatamente assim, essa felicidade pura e genuína que eu tive com esses livros. Vamos lá que agora eu preciso saber onde colocar. Segundo lugar, os livros que eu amei também, mas não amei tanto assim, a gente tem o Ratinho o Viado Cinéfilo. Essa aqui também não tem muito motivo, eu só gosto muito dessa imagem. Eu acho muito engraçada, ela compete com o cachorro com o boné do Letterboxd, mas eu acho essa mais underground, então eu gosto mais dela. E segunda, melhor. Pro terceiro, são livros que, ok, tanto faz. Eu vou colocar essa imagem aqui, a What the Hell Sure. Essa moça ficou famosa respondendo nos stories, ela é muito diva. Eu acho essa resposta muito engraçada porque perguntam se ela é LGBT e ela fala What the hell, sure. É basicamente a minha reação, tipo, ok, pode ser. É quase isso. Pra mim é tipo, pode ser, pode ser. Então já são os livros mais medianos. Tá torto. Próximo, quando a gente vai pra livros que eu gostei menos, a gente tem a Chaperone estouradaça, simplesmente porque a imagem estourada já dá um negócio meio... Meu Deus do céu, mas a reação dela, junto com o estourado, é a minha cara pra livros bem ruins. E por último, mas não menos importante, pros piores livros que eu li no ano, tem uma coisinha diferente porque eu não sabia como representar. Eu vou usar essa imagem aqui, de um robozinho, mas é pra explicar uma coisa muito específica, que é uma coisa que já vem acontecendo em uns fandoms, mas aí aconteceu em um que eu tô, então eu queria chamar a atenção, que é fanfic escrita por inteligência artificial. Por isso robozinho. Basicamente porque fanfic é uma coisa que você faz sem ganhar dinheiro, nem nada, você deveria fazer porque você gosta do material original e você quer criar alguma coisa sobre isso, mas você usar IA pra isso é só tipo assim, perder completamente o propósito de uma fanfic e ainda ajuda que as que viralizaram no fandom que eu tô, que é o de Agatha desde sempre, as autoras foram preguiçosas o suficiente ao ponto de deixar os prompts. Então, tipo, escreva uma cena em que a Agatha está mostrando seus sentimentos pela Real, alguma coisa assim. Então, mal escrita nesse nível, tem que ser fanfic escrita por IA, a categoria mais baixa aqui. Ok, começando aqui, eu tenho que pegar os últimos livros que eu li ano passado, porque eles não entraram na lista. E a gente começa com 4 Estações de Stephen King, que é um livro que junta 4 contos. Eu não lembro todos, vou ser muito sincera. Eu só lembro que tem O Sonho de Liberdade e Conta Comigo. E esses dois são estupendos. Pelo menos esses outros dois, eu não sei necessariamente são esquecíveis, mas eu não lembro deles exatamente. Eu li durante o ano inteiro, então acho meio injusto ele estar aqui, mas eu terminei no finalzinho de 2023. Então ele aparece aqui. E eu vou colocar ele no Viado Cinéfilos, porque é um livro muito bom. O King, quando ele não tá escrevendo horror, principalmente, ele é muito bom. Em horror também, mas tipo... Tem uma coisa muito legal na parte humana nele. A gente vê a parte humana em Carrie, em It, que são os que eu li de horror dele. Mas aqui, como é basicamente só a parte humana, se destaca ainda mais. E eu gosto muito. Conta Comigo a doideira. O Sonho de Liberdade também, que, né, livro clássico, filme clássico, também é absurdo. Então eu acho que é válido ele tá aí. Depois a gente tem Última Parada, que eu fiz um vídeo falando sobre ele. Ele tem uma premissa muito legal, que envolve viagem no tempo e um casal sáfico, então são muitos elementos que eu gosto muito. Eu acho o final muito clichê, depois que a personagem se beijam, começa a focar em uns negócios muito... não necessariamente que não é pra mim, mas tipo assim... Temos coisas mais importantes pra resolver do que ver elas transando o tempo inteiro. Então eu acho que esse livro é meio mal aproveitado. Ele é de Casey McKinston, que escreveu Vermelho, Branco, Sangue Azul, e definitivamente é uma evolução. Não sei, eu acho que eu fico em What the Hell Sure?
porque ele não é tão ruim assim. Na primeira metade eu tava assim, focada. Eu tava muito querendo ler e descobrir o que tava acontecendo. Depois eu cansei. Então eu acho que vai em What the Hell Shore. Fake Dates and Mooncakes. Fiz um vídeo, aliás, um vídeo de 3 partes falando. E ele tava... É um livro muito ruim, vazio. Tem umas coisas meio extremas, mensagem torta. Então eu vou realmente colocar em fanfic escrita por IA. Só pra ser justa, não necessariamente mensagem torta, tá? É só de, tipo, ter dó de rico. Só a Taylor Swift, né? Brincadeira. Nossa, verdade, tá. O próximo que eu li foi Uma Farsa de Amor na Espanha. Eu não fiz um vídeo sobre ele porque eu achei ele ok. Eu ganhei de aniversário ano passado de um amigo meu. Deixei ele guardado por muito tempo. E aí eu falei, mano, a galera me deu o livro, eu preciso ler. Não li o que ele me deu esse ano, agora que eu percebi, mas enfim. Fui ler esse livro, achei ok. Tem coisas que me incomodam. São basicamente as mesmas reclamações que eu fiz sobre Noiva, da Ali Hazelwood. Que, sei lá, a voz nesse tipo de livro é muito igual, não sei explicar. Mas no geral é legal. Novamente, a primeira parte me pegou muito. Quando eram rivals, não enemies, rivals to lovers, eu achava muito interessante, achava legal. Eu gosto do cara principal aqui. Até gosto da menina, mas tipo... Aí também ela cai naquele estereótipo de latina que do nada ela fala umas palavras em espanhol. Aí ela é muito sassy, eu esqueci a palavra em português. Ela é muito atrevida. Tem todas essas coisas que eu acho meio estranhas, mas eu gosto do personagem, do cara. E eu gosto da dinâmica deles no começo. Então, vou colocar no What the Hell Shore também, porque eu acho que balanceia bem. Engraçadamente, eu li 2 livros seguidos que são sobre fake dating e levar o seu date fake pra um casamento de alguém importante pra você. Então, aqui era a tia, eu acho que era a tia. E aqui é a irmã, prima, que tá casando com o ex dela, eu acho, ou com o irmão do ex dela, alguma coisa assim. Então eu tenho um tipo de livro, só que não funcionou claramente. Finalmente chegamos na parte boa, tá? Eu acho que esse aqui é o primeiro que eu li esse ano, ou o segundo, eu acho que A Farsa de Amor foi o primeiro, mas enfim. Todas as que não podemos ver, do Anthony Doerr. É um absurdo esse livro. Ele conta a história do Werner e da Mary Grace, eu acho que é esse o nome deles. Os dois sendo crianças / pré-adolescentes durante a Segunda Guerra Mundial. E como é a Segunda Guerra Mundial, você imagina o que vai envolver. Eu fui parar nesse livro porque eu vi um vídeo da With Cindy por causa de uma polêmica de uma autora que fez um livro que era basicamente o envolvimento de uma mulher mexicana com o descendente da KKK, alguma coisa assim. E aí ela usou de exemplo esse livro que você pode usar, fazer personagens que estão dentro de um grupo terrível, pra resumir assim, e não fazer de uma forma romantizada e nem romantizar o romance também. Então eu fui ler com muita expectativa do que era. Eu não sei porque eu fui contar pra minha melhor amiga, a Nick, que eu ia ler. Ela ficou obcecada porque ela ama esse livro. Então, sei lá, ela ficou muito feliz. Eu quero... Olha aqui, eu li, ele tá aqui. Esse tem que estrear o Salsicha Sorrindo, porque esse livro é perfeito. Se você gosta de livro de ficção, no geral... Não, mas assim, livro que não foca em romance, livro que não é tão clichêzinho, livro que é bom. Você vai amar, certeza. Esse livro é muito bom, muito bem escrito. Ele tem personagens complexos num nível que é difícil de se encontrar hoje em dia. Lembra que eu falei que livro bom é livro que não tem clichê? Então aí eu já quebrei a cara porque aí tem Percy Jackson. E só o primeiro mesmo. Porque esse ano a gente teve a primeira temporada da série. E eu quis fazer um projetinho de cada episódio eu ler os capítulos que se relacionam com ele. E rever, bater livro com série. Ver tudo que estava mal adaptado. Várias coisas. Então eu reli o livro. Eu tinha lido pela primeira vez com 17 anos, 2019. Agora eu reli com 22. É muito engraçada a diferença. Eu ri muito, é um livro muito divertido por ser muito legal. E ainda mais comparando com a série, que não tem carisma nenhum. Eu só amei. E aí fica engraçado porque eu vou definitivamente colocar ele no Salsicha Sorrindo. Olha aqui a seleção perfeita, né? Ainda falando de Percy Jackson, a gente tem aqui as HQs. E eu coloquei só essa pra representar todas as 5 de Percy Jackson em específico, porque eu não queria imprimir 5 capas diferentes e ir ranqueando elas assim no geral. Porque minha opinião sobre elas é bem a mesma no total. Elas são uma péssima adaptação e muito mal desenhadas. Assim, a capa, que tá aqui na real, é bonita. Eles fizeram a versão da série, tipo, o moleque aqui parece bastante Walker e tal.
Então eu imagino que eles tenham se adaptado pra isso. Mas se você abrir as páginas, é horroroso. Eu acho que no terceiro eles mudam o traço, mas fica cartoon demais e feio também. Então não tem como ganhar. Então essa aqui vai ter que entrar pra fanfic com IA. Eu falei da imagem ser feia, mas acho que o meu maior problema é ela ser uma adaptação péssima. A traição do Luke é o Percy voltando pro acampamento e o Kieran falando: ai, o Luke era o traidor. Sabe, tipo assim, ai gente, enquanto eu tô colando os adesivos aqui nas imagens, eu lembrei, esse vídeo é extremamente inspirado na Book with Leo, The Book of Leo, alguma coisa assim. Ela fez uns vídeos colando imagem na parede pra ranquear as coisas. Eu acho que era de modas do BookTok, alguma coisa assim. E eu me inspirei completamente nela, tá? Eu esqueci completamente de mencionar isso. Próximo, nós temos Twist 6 Venom, que eu também fiz um vídeo sobre. Eu estava muito brava fazendo esse vídeo, porque basicamente esse livro é muito ruim. Dark Romance é um negócio muito problemático, me incomoda bastante, então eu tava bem brava. Eu acho que eu cheguei a comentar, né, que o negócio chegou num ponto que tava tão ridículo que eu só tava rindo. Então, talvez tenha dado a volta pra mim, porque tudo que eu lembro agora não é necessariamente da raiva, mas o tanto que eu ri lendo esse livro por coisas extremamente ridículas e mal feitas, o quanto eu me diverti porque eu li esse livro com a minha amiga Ana. Então eu acabo tendo uma memória muito boa dele, apesar dele ser muito problemático, e precisamos apontar isso. Tem temáticas horríveis, tem uns negócios muito pesados, se passam muito, mas eu acho engraçado, então eu devo ter dado 1 estrela, mas eu vou colocar ele no What the Hell Shore, porque ele é engraçado. Eu acho que vira num ponto irônico eu gostar dele. Mas não leiam, tá? Isso aqui não é uma recomendação, nem se eu quisesse. Também li o Fazendo Meu Filme Zero. Explicação, a gente teve finalmente o filme que adapta o primeiro livro, e eu assisti, eu achei tão fofinho, me lembrou tanto da minha infância, pré-adolescência, que eu quis revisitar os livros. Eu fui longe ao ponto de ler o Zero, só. Ironicamente é o único que eu não tinha lido mesmo. Eu também não li o lado B do Léo, enfim. Mas eu li esse e, tipo, é um conto fofo. Eu acho que eu já vi na HQ, então não foi uma surpresa, assim. E é fofo, mano. O What the Hell Shore também, sei lá, não tem muito o que falar sobre ele. O What the Hell Shore vai ficar meio longo, porque o próximo é Nimona, que eu mencionei no vídeo da semana passada sobre melhores filmes do ano, e eu acho o filme melhor, muito melhor na real. Tem algumas diferenças que podem deixar a HQ um pouco melhor assim, mas eu gosto mais do filme, então a HQ também vai pra What the Hell Shore. Também tem um pequeno detalhe que eu não me apego muito na HQ, então ela também desce um pouquinho por causa disso. Seguindo aquele vídeo com leituras que lançaram ano passado, que começou com o Fake Dates and Mooncakes, que foi bem ruim, a gente tem aqui She's a Haunting, que não é necessariamente melhor. Ele segue a história dessa menina, que eu esqueci o nome já. Ela vai se mudar pra uma casa com o pai, que o pai tá arrumando a casa pra vender, alguma coisa assim, só que a casa tá amaldiçoada. E na sinopse tá falando que esse livro é pra amantes do gênero romance mexicano. Eu fiquei muito interessada, eu não leio, mas eu achei muito interessante. E eu acho muito legal a dinâmica da casa, o negócio da casa ser um lugar vivo, eu acho isso animal, só que o jeito que é escrito parece muito vazio, e quando a gente vai pra diálogos parece que eu tô vendo fanfic feita por IA. Por essa dicotomia dos dois, eu vou colocar no Chaperone Estouradaça. Esse próximo vai parecer meio estranho, mas o livro 9, eu acho, de Desventuras em Série, o Escorregador de Gelo. Eu vou colocar Enviados Cinéfilos. Eu acho que esse é um dos livros que eu mais gosto. Ele tem o Quagmire, que eu gosto muito. Eu não sei como explicar pra vocês o que é a história, porque ele continua as aventuras em série. Tem o filme, tem a série. Se vocês viram a série, vocês sabem o que é o Escorregador de Gelo. E eu curto muito. Não tem muito o que adicionar. Eu tava querendo terminar de ler Desventuras em Série esse ano também. Não consegui. Então, ele tá aqui, mas ele é muito bom, eu gosto pra caramba. Eu acho que adicionar o fato que eu tô lendo muito devagar, então a fórmula não me cansa. Então por isso que ele tá tão alto assim. Mais um pro Enviados Cinéfilos aqui, que é A Biblioteca dos Sonhos Secretos. Cara, sendo muito sincero, é um livro muito formulaico. Fala, acho que 3 ou 4 ou 5 ou 6 histórias de pessoas que estão perdidas assim na vida. E aí elas vão para essa biblioteca, a mulher indica um livro que parece meio estranho para elas, mas elas vão lendo e vão entendendo coisas sobre si mesmas e vão se arrumando na vida. Esse livro faz parte de uma, não é cultura, mas um gênero literário que está surgindo no Japão principalmente, que é a Healing Literature. Que, ai meu Deus, é gringa, né? Eu sou a Sasha, fui alfabetizada em inglês, desculpa.
Esse gênero consiste basicamente de livros bobinhos que você não precisa pensar muito, que são realmente para te curar desse mundo horrível e pesado que a gente vive. Então você chega em casa de um dia de trabalho, 3 horas no metrô, tem que passar na Sé e na luz lotada, sei lá. E você não quer ler um livro pesado, você vai querer ler um livro bobinho que tudo dá certo, tudo é extremamente previsível, igual esse aqui. E apesar de eu não ter essa realidade, eu preciso pegar metrô 2 estações e é extremamente tranquilo, ainda é legal, é fofinho, é bom ler um livro bobinho desse antes de dormir, além dos outros livros mais, tipo assim, intensos que eu leio. Então eu curti bastante. Aí a gente tem também Gwen and Art Are Not in Love. É o terceiro livro daquela sequência de livros que lançaram no passado e eu queria ler. Eu tava com muita expectativa por esse daqui, porque basicamente a Gwen e o Art aqui, eles estão prometidos de casar um com o outro desde que eles são muito pequenos, mas o Art, ele gosta só de homem, e a Gwen descobre que ela gosta só de mulher, se não me engano, e aí tem um romance com os dois coitados que estão aqui embaixo. Eu tava com muita expectativa, porque é num set também medieval, cheio de personagem LGBT, eu pensei que ia ser muito da hora, mas a escrita de Lex Croucher é meio fraca, algumas coisas que acontecem são muito nada a ver, a história é dividida do ponto de vista do Art e da Gwen, então os romances mesmo, que são coisas muito importantes, não são tão desenvolvidas porque elas têm metade de um livro para se desenvolver. Eu acho assim que a comédia funciona bem até, e o meu ponto favorito é que são os dois principais, porque eles não são um casal, mas a história faz questão de mostrar como eles são almas gêmeas platônicas, e eu amei essa dinâmica. Então só por isso ele não tá na Chaperone estouradaça. Ele vai estar no What the Hell Shore também, mas com um pouquinho de desgosto. Eu ia falar que ele tá entre aqui e aqui, porque colocaria ele aqui, mas acho que não vai dar certo. E aí a gente chega em Confins de um Sonho, que é uma HQ sáfica também, que conta sobre uma dessas moças, não lembro quem, que tá começando a lidar com Alzheimer ou demência, não lembro exatamente. Mas aí a gente vai seguindo a história, regredindo na memória dela e descobrindo o relacionamento que ela teve com a outra menina. E é um livro, uma HQ, muito bonita, ela é muito sentimental, ela é muito forte. Eu colocaria ela fácil no Sarcígia Sorrindo, só que, novamente, a HQ eu não consigo me conectar, e também porque ela tava em japonês, não, ela tava em japonês, mas ela não estava adaptada para o Brasil, ela estava tudo ao contrário, então sei lá, 20 painéis eu li muito errado, e acabou sendo um negócio meio difícil de me acostumar, mas no geral eu acho ela muito boa, vou colocar ela no Viado Cinéfilos, mas é só por esses gostos meus, não necessariamente por falta de mérito dela. All the Young Dudes dispensa apresentações, se você não conhece, sai do canal. Brincadeira. Fanfic. É uma fanfic de Harry Potter seguindo os marotos, que são basicamente os pais do Harry e os amigos deles, na época da escola. Não é canônico, mas é uma fanfic gigantesca que ficou muito famosa, e aí dá pra logar como livro no Goodreads. Aí eu falei, pô, what the hell, sure. Eu li essa HQ pra um vídeo que eu fiz, que foi investigando uma história de se a Taylor Swift escreveu essa fanfic. E vamos ver o vídeo, vamos saber se ela leu ou não, se ela escreveu ou não. Mas eu acabei não lendo a fanfic inteira. Essa parte aqui, se vocês derem muito zoom, ó, tá falando que são dos livros 1 ao 4. Dos anos 1 ao 4, então só os primeiros 4 anos. Porque a fanfic é gigantesca, ela tem tipo mais de 100 mil palavras, alguma coisa assim. 100 mil páginas, na real, acho que é bem maior que 100 mil palavras. E eu acabei não continuando porque eu desanimei, mas eu vou voltar em algum momento, então só tem essa daqui. Eu acho ela muito boa. Tem coisas que eu tenho que relevar, porque é uma fanfic, então ela não tem edição, nem revisão, nem nada assim. Coisas que envelheceram meio mal, talvez. Mas eu colocaria ela no Sarcícia Sorrindo, que eu gostei muito. Últimas Mensagens Recebidas era um livro que eu queria muito ler há muitos anos, e aí eu fui motivada por uma ideia de um amigo meu. E eu lembrei desse livro e falei, vou ler de inspiração. Eu li, ela compila últimas mensagens que foram enviadas, ou porque a outra pessoa morreu, ou porque a amizade acabou, porque o relacionamento acabou. Então é um livro bem sensível assim. Eu acho, pessoalmente, que chega a perder um pouco do peso você tá lendo um negócio falando tipo, tem uma mensagem e a descrição embaixo é: última mensagem que eu mandei pro meu pai antes dele entrar no carro e sofrer um acidente e entrar em coma. E logo depois ter tipo, última mensagem que eu mandei pra minha amiga, a gente brigou. Existe uma quebra de peso que me incomoda, porque óbvio, últimas mensagens e encerramentos de ciclos no geral são dolorosos, mas são coisas
infinitamente diferentes, tem pesos infinitamente diferentes. Alguém morrer e você terminar uma amizade. Então, eu acho que essa curadoria foi meio estranhinha pelo tom. Daria pra fazer uma transição mais fácil, mais melhor, né? Melhor no caso, não mais melhor. Até porque tinha, sei lá, umas frases que eu tava chorando. Aí eu ia pra próxima, era... Ai, acabei o namoro. Então, eu coloco essa em Viados Cinéfilos, porque eu ainda acho muito boa, mas tem essas quebrinhas, às vezes, que me incomodam. Teias Mortais é um livro nacional que reúne 5 contos de crime inspirados na Agatha Christie. E se você der um zoomzinho aqui, já vai dar pra entender o porquê que eu quis ler esse livro. Sim, a Bel Rodrigues escreveu um conto dele. Se vocês me conhecem, vão saber que eu sou muito fã dela. Tem uns 10 anos, então óbvio que eu ia comprar pra ler. Eu tenho todos os outros livros dela na estante. Então, eu li e, assim, puxa saco. Eu acho o conto dela o melhor do livro. Mas os outros também são bem bons. Tem acho que um, que eu não curti muito. Eu não lembro qual que era. Mas, no geral, eu acho que ele tá no Viados Cinéfilos também, porque ele é muito bom. E só pra me explicar, eu acho muito mais interessante, talvez, o dela, porque não são várias coisas acontecendo. Num conto, assim como num curta, é bom você fazer um recorte. E não você querer contar uma história gigante em menos tempo, porque aí fica pouco desenvolvido. E o que ela tenta contar é um recorte. E eu acho que é por isso que pra mim funciona mais. Um Ano Solitário conta a história da Tori Spring sendo Pick Me Girl. Esse livro eu já vou falar, vou colocar na tia Pô estouradaça porque eu não entendo o hype dele. Eu fiz um vídeo inteiro falando sobre ele. Eu não consigo ver a profundidade que a galera vê. Eu não consigo ver uma Tori legal que a galera vê. A Tori legal é a da série das HQs, talvez em outros livros que tenha, mas nesse ela é muito chata. Ok, pode ser um reflexo de... Esse livro foi escrito e publicado em 2014. Mas no geral eu não acho ele nada disso. Eu vejo gente pedindo uma adaptação. Eu falo, tá, só se adaptarem muita coisa. Porque esse livro é insuportável. Problemático agora. Gente, não me julguem, tá? Eu já botei uma fic de Harry Potter, então calma. Eu li os livros da magia do Neil Gaiman. Semanas depois saiu o exposed dele, então eu não sabia o que acontece. Eu via muita gente falando que Harry Potter é uma cópia desses HQs, que são muito melhores. E assim, não acho que é cópia. Tem sim elementos iguais, mas cópia por cópia a gente pode falar que Harry Potter é muito mais uma cópia do Senhor dos Anéis, pelo formato da Jornada do Herói, por exemplo, do que desse. Porque o menino ter óculos, ter uma coruja, ser bruxo, são elementos muito aleatórios. Plágio seria se fosse uma coisa que realmente, sabe, a história igual e a história que nada a ver com Harry Potter. E eu vou ser muito sincera aqui. Eu entendo a graça. Assim, é um negócio absurdo. É uma viagem maluca essa HQ. Eu só li a primeira. E eu acho que a explicação pra não ter continuado é porque faz parte do selo Vertigo da DC, alguma coisa assim. Então mistura muita coisa. Eu me senti muito perdida lendo esse livro. E ele é o zero. Era pra ser tipo assim... pra você entender as coisas. Ele, assim, eu sinto que tem muita coisa que eu não sei, porque eu teria que ler 400 HQs antes pra saber o que tá acontecendo. Isso me incomoda muito. Ainda assim, eu acho uma ideia muito criativa você envolver deuses e tempo, porque nessa HQ basicamente o moleque vai passando pelo tempo, ele chega até o final do tempo, é muito da hora. Então eu vou colocar em What the Hell Shore só. Pra mudar um pouquinho o tom, Gente Pobre, do Fyodor Dostoiévski. Ai. Tá, assim, no mesmo dia que eu tava falando sobre a ideia com meu amigo, que me motivou a ler Últimas Cartas Recebidas, uma outra amiga mencionou esse livro, que tinha mais ou menos a mesma pegada da ideia. Não sei, me deu mano, vou ler. Aí eu li. E cara, sendo muito sincera, eu não sei exatamente o que eu achei desse livro, porque, por um lado, sim, eu consigo ver que ele é muito bom, eu não sei apontar exatamente o que faz ele ser muito bom, mas... eu acho que tem essa coisa de eu não saber. Eu tava lendo, tá, é bom, mas o que eu tô lendo? Eu acho que esse sentimento me deixou meio... what the hell, sure, com ele. Apesar de que eu acho que eu dei 4 estrelas, porque realmente é um clássico Dostoiévski, que me senti muito culta quando eu tava lendo. Naqueles dias eu finalmente fui. Você já leu Tolstói? Em vez de falar, eu já vi Toy Story, mas eu vou colocar em What the Hell, Shore. Vocês perceberam que a camiseta eu tô usando? Então... é pra combinar aqui. Porque eu vi o filme esse ano pela primeira vez. Filme completo, se não me engano. E eu fiquei apaixonada. E aí eu descobri que tinha um livro. Fui ler. Descobri que, na verdade... aliás, eu sabia que ele era uma novelização do filme. Então eu não imaginava uma coisa muito diferente. Mas eu não achei que era uma novelização do tipo...
só transcreve o que tá escrito e transcreve as ações e basicamente não coloca pensamento nos personagens. Essa parte me incomodou porque eu queria ler pra entender como os meninos estavam se sentindo, sabe? Daria pra você explorar muito mais eles internamente do que o que dá no filme. Porque só vai até certo ponto sem você poder realmente falar o que eles estão sentindo, né? Mas o livro não tem isso. E aí ele também perde coisas muito importantes do filme. As atuações, a música, a cor, o enquadramento, a luz. Tudo isso ele acaba perdendo. E faz com que a história ainda seja muito boa. Mas ela só funciona se você viu o filme. O que pra mim é sorte eu vi, mas não é a sorte de todo mundo. Então eu ainda vou colocar enviados cinéfilos, porque eles são enviados cinéfilos. Brincadeira. Mas porque eu acho muito bom, mas não é tão necessária a leitura. Pô, eu jurava que ia ter mais coisa deles e tal, né? Teve nada. E já que a gente acabou de falar de coisa boa, vamos falar de uma coisa meio... Ada Hellshore, olha só. É noiva da Ali Hazelwood, que eu li tem uns poucos meses, fiz um vídeo também sobre. Basicamente foi o único livro da Ali Hazelwood que me interessou pra ler, porque ele tem uma dinâmica diferente, além de pessoas em espaço acadêmico. Minha amiga Amelie tá lendo agora. Ela tá no segundo livro da Ali Hazelwood, alguma coisa assim. Ela leu Hipótese do Amor, agora tá lendo Amor Teoricamente. E não me interessa em nada, mesmo ela falando bem, eu não quero saber. Só esse que me interessou porque tem uma dinâmica. A fanfic é BO, basicamente. A gente tem a menina principal, que ela é do grupo de vampiros, e a gente tem o Low, como é que eu lembro o nome dele? A gente tem o Low, que é do grupo de lobisomens. Aí ela vai ficar de refém no grupo dos lobisomens, e eles se apaixonam, tudo isso mais. Eu acho a dinâmica muito legal, na real. O humor me agrada, a dinâmica deles me agrada, os personagens, por mais incrível que pareça, me agradam. A história é interessante, só que aí, novamente, chega na segunda parte, vou perdendo interesse. Eles vão ficando juntos, vou perdendo interesse. Aí no final tem umas resoluções meio Disney Channel, perco mais ainda interesse. E aí vão citar um spin-off que não é sáfico, meu interesse vai pra zero. Então, acaba tendo essas coisas, eu acho que é uma leitura divertida. Se você ler mais rápido que eu, inclusive, porque não dá tempo de cansar, ele vai ficar no Ada Hellshore, que é essa lista enorme que tá aqui do lado já. Eu não sei nem como falar. Eu li A Revolução dos Bichos. Aleatoriamente eu descobri que era um conto, que tinha, sei lá, 30 páginas. Aí esse livro tava na minha lista há muito, muito tempo, porque como uma estudante brasileira, eu ouvi minha professora de geografia falando milhões de vezes sobre esse livro, e de 1984, mas esse ainda não li. Eu ouvi muito falar desse livro, então queria ler tem muito tempo. E como não foi minha surpresa de ver que ele é meio ruim. Assim, tenho que dar crédito onde o crédito é necessário. É uma fábula infantil. Algumas coisas vão ser realmente simplificadas, vão ser mais escritas bobinhas, mas eu não sei, eu acho que eu tava esperando um livro inteligente e eu achei esse livro bem burro, na real. Então eu vou colocar ele em Chaperone Estouradaça, basicamente porque eu tinha alguma expectativa. E queria ter... Não, eu não queria ter lido esse livro na época porque eu acharia ele ótimo, né? Eu com 12 anos ia ficar, nossa, é isso mesmo. Mas gostaria de voltar na professora de geografia e pensar, mano, se realmente achava esse livro bom... E agora eu também tô preocupada pra ler 1984. Nick and Charlie é um conto do Nick e do Charlie, depois que o Nick termina a escola e ele vai se mudar pra uma faculdade meio longe, e os meninos passando por barras, sei lá o que. Esse livro, esse conto me acendeu um alerta de que talvez eu não goste tanto da escrita de Alice Oseman, goste mais das HQs, porque eu achei esse livrinho ok. Novamente, ele é um conto, uma novela, na real, então um pouquinho maior que um conto, que eu achei ok, tranquilo. Eu acho que me incomoda a quebra de algumas coisas só porque a HQ de Heartstopper é um lugar tão conforto que quebrar essas coisas me deixa triste. Mas eu vou deixar ela, por enquanto, em uma da Hellshore. Ela é de boinha de ler, é tranquilinha. Eu acho essa capa linda, inclusive. Eu quero muito ter o livro físico. E acho que é justo. O livro que eu nunca sei o nome, e vocês não sabem disso porque eu sempre corto na edição, mas o Guia de Mecânica Celeste para Damas vai direto pra Chaperone Estouradaça, tá? Porque é um livro com uma premissa muito interessante. Ele conta sobre... Agora você pede pra eu lembrar o nome das personagens, já é sacanagem. Não lembro nem o título. Uma dessas moças acabou de perder o marido e ele estava traduzindo um livro francês de Mecânica Celeste para damas, mentira. E aí ela coloca acho que ela coloca um pedido pra ver se alguém quer traduzir. E aí uma outra moça responde falando, eu quero, tô indo aí. E aí ela vai, elas começam a morar juntas porque ela tem que ficar lá pra ver
o trabalho e tal, ver a tradução, e acabam se relacionando e tal. Eu vi esse livro na época que eu tava obcecada com Bridgerton, e aí a obsessão com Bridgerton passou. História triste. E cara, sei lá, histórias de época não me pegam muito, então talvez esse seja um grande problema desse livro pessoalmente, tipo assim, extremamente pessoal, isso. Mas eu também não acho ele lá grandes coisas de escrito, de desenvolvido. Tem escolhas que são feitas para personagens que eu pessoalmente faria diferente, porque eu acho que deixaria o livro mais interessante. Daria dinâmicas diferentes que a gente quase nunca vê em livros, sabe? A escolha final também da personagem só assimilar no grupo dos homens me incomoda muito. Eu fiz um vídeo sobre e eu falei muito dessa parte porque me incomodou demais. Então, eu acho que elas têm química, que é um ponto. Então isso aqui vai ficar na parte de Chappell Roan estouradaça. Acabei de lembrar que quando eu fui pesquisar essa imagem, eu vou no Google e a 20ª imagem, sei lá, que aparece, é a thumb do meu vídeo. Aí eu fiquei, meu Deus, como assim jumpscare? Sabe, então, Ai, mentira, fiquei com medo de chegar na autora e ela falar, meu Deus do céu, essa menina me odeia. Agora falando de coisa boa, a gente tem Dearly, da Margaret Atwood, é um livro de poemas dela. Eu descobri que a Margaret Atwood, que é a autora do Conto da Aia, ela tem muitos livros de poema e recomendaram esse aqui numa live da Bel. Eu acho que era falando sobre o luto, então eu fui ler. E assim, poema não é muito a minha praia, eu não leio muito. Cabeça vazia, eu não sei interpretar direito, mas esse livro me pegou. Eu realmente senti os poemas, eu sinto que, mesmo que eu não entendi o que estava acontecendo, o jeito que a Margaret lida com as palavras, o jeito que ela brinca com as palavras, é muito potente, muito forte. Então, vou colocar no Salsicha sorrindo. Nossa, tá muito torto. Nossa, a gente tá tudo torto, Jesus amado. Esse ano, como nos outros anos na real, a gente teve o Exploração Kindle, que é uma movimentação de autores nacionais independentes, que eles fazem que eles deixam os contos e livros deles de graça ou num preço extremamente reduzido. E eu fui lá e peguei 12 livros, 12 contos. Eu ainda tô com muita história pra ler, dos outros anos também, porque eu enrolo e nunca leio. Mas eu já quis começar por um que eu vi a capa e fiquei obcecada, que é esse Fá Sol em Miramar. Eu vi essa capa, gente, olhem aqui. Eu achei essa capa linda. E aí eu vi que tava de graça, eu dei like no tweet pra eu não perder. E eu fui procurar na Amazon pelo Kindle. Não apareceu. Só que aí eu entrava pelo link do Twitter e aparecia. E eu fiquei desesperada por umas boas horas enquanto eu tentava comprar o livro de graça pela internet e aí passar pro Kindle. Porque eu achei essa capa tão linda que eu queria ler. E eu achei a história tão interessante que eu queria ler. E ele conta... Ai, eu não vou lembrar os nomes, gente. Mas ele conta da história da chegada do sol e dessa moça, eu acho que era ela, os dois chegando em Miramar e a mudança que faz na vida de todo mundo, mas principalmente na da personagem principal. E eu gostei tanto desse conto, eu achei ele muito bonitinho, muito fofo, releria várias vezes, vou colocar ele em enviados cinéfilos e é isso. Depois, continuando o nacional, eu li Arlindo, finalmente. Era uma HQ que eu queria muito ler, aí eu consegui pegar lá de graça no Esquilo. E aí fui lendo, tenho muita vontade de comprar a versão física, porque é uma história linda do Arlindo, que é um menino diferente, não é muito bem aceito na família, ele mora numa cidade interior, e é basicamente uma história coming of age, só que no interior do Brasil. Então é uma história tão linda, tão fofa, eu fiquei tão apaixonadinha, eu li em um dia mesmo, e apesar de ser HQ, que eu já mencionei antes, que não é muito a minha praia, eu fiquei apaixonada. E eu vou colocar definitivamente no Salsicha sorrindo, porque foi um dos melhores, facinho, um dos melhores que eu li esse ano. Um outro para a categoria do Salsicha sorrindo é Cartas a um Jovem Poeta, que eu li há alguns meses, também por recomendação da Bel Rodrigues. Ela tava falando que era um livro para quem se sente perdido na vida, e realmente eu acho meio difícil você não estar, mas naquele momento, principalmente, eu tava muito. Então eu precisava muito desse livro. Eu achei ele incrível. Eu também consegui pegar ele na biblioteca da faculdade, então, não sei, ter um livro físico pra ler, eu achei bem legal. E ele tá no Salsicha. É um livro muito sensível. Também fica a dica aqui pra você. Se você tá nessa coisa de se sentir perdido, de não se entender como artista, lê esse livro. Ele é muito bom. E ele é curtinho também. Dá pra ler em um diazinho. É que eu tava querendo absorver, então eu levei 2 semanas.
Estamos numa sequência boa, porque mais um pro Sarsicha. O cara que eu estou afim não é um cara? Uma sequência tão boa que essa aqui também é uma HQ, que conta a história dessa, que eu não lembro o nome dela, olha só que surpresa. Ela tem crush nesse cara, só que não é um cara, é uma menina, porque fora da escola, elas se conhecem na escola, elas conversam bem eventualmente, e aí essa menina gosta da outra, mas, né, ela é muito tímida pra falar. Só que aí essa menina, aqui acham que é um cara, ela trabalha numa loja de CDs do tio, e aí lá ela assume uma aparência mais andrógena, porque na escola tem que usar a sainha, a camisa com o negocinho, a manga curta, sabe, não dá pra esconder. Mas aí na loja ela coloca calça, coloca o moletom com o capuz, inclusive, então ela esconde o cabelo pra trás, e dá pra ver aqui na real. Dá pra confundir ela com o cara, talvez. Então acontece da menina que se apaixonar pelo cara e descobrir que é uma menina. E acontecem várias coisas. E essa é só a parte 1. Vai ter a segunda edição, eu acho que terceira, talvez. A segunda já saiu, na real. Só não tem em português ainda. Mas eu tô muito ansiosa pra ler. É um livro muito bom, que eu recomendo bastante também. Ousarei ser polêmica agora. E o segundo livro da nova trilogia de Percy Jackson, eu acho que eu vou colocar em Chaperone Estouradaça. Eu fiz um vídeo inteiro sobre ele. Eu elogiei bastante, que ele é divertido, ele é fácil de ler, mas eu acho que todos os livros do Rick Riordan são assim. O que me faz colocar ele tão abaixo, apesar de ter dado uma nota muito maior, é que não acontece nada. Ele é um livro filler. E isso nunca aconteceu em Percy Jackson, até onde eu me lembre. Não tem um livro inteiro filler. Todos têm alguma coisa que avançam o plot geral da história, ou pelo menos uma história que desenvolve os personagens, por exemplo, e aqui a gente não tem nada disso. Me decepcionou, apesar de que eu não estava esperando muita coisa, e sei lá, eu sei que aí o próximo livro, que vai ser o fechamento dessa trilogia, já não vai ser ano que vem, então eu acho que soou um alarme na cabeça do Rick de que, ok, eu não posso fazer o final ser tão filler quanto isso daqui, então pelo menos é um bom sinal, eu acho, mas esse aqui por enquanto é Chaperone Estouradaça fácil. Voltando pro Exploda Seu Kindle, eu peguei esse conto aqui que se chama Cupidos Não Se Apaixonam, que eu já vou falar, vou colocar no Viado Cinéfilos. Ele conta a história da Cupida, que eu não lembro o nome. Ela desce pra terra, eu acho que era num desafio, ela tem que fazer o cara se apaixonar por ela. Aí ela se apaixona de volta, aí vira um negócio de tipo, como assim, já que Cupidos não se apaixonam? E acontecem todos os negócios lá. Interessante, tem umas partes que eu acho que são muito clichêzonas, mas eu tava tão dentro da história, eu tinha comprado tanto, que eu curti muito e vou deixar ele no Viado Cinéfilos. Eu lembro que eu falei na minha review que só não dou 5 estrelas porque eu queria mais. E aí, realmente, eu acho que se ela fosse uma novela, teria como desenvolver muito mais os personagens, que eu acho eles muito interessantes. Teria como fazer a entrega de informações não ser tão fácil assim, ser uma coisa mais demorada, complicada. Então, eu acho que dá pra entender. E por último, mas definitivamente não menos importante, eu também fiz um vídeo sobre ele, apesar de eu ter falado mais sobre a série, é o Manual de Assassinato para Boas Garotas. E sim, eu não li mais nenhum livro desde aquela época, tá? Não me julguem. Há 5 anos, na pequena cidade de Little Kilton, aconteceu um assassinato. O adolescente Salil Singh assassinou a sua namorada, Andy Bell. 5 anos depois, a gente acompanha a Pip Fitz-Amobi revirando esse caso, porque ela não acredita que foi aquilo que realmente aconteceu. Porque, depois do assassinato, o Salil se matou. Então, nunca teve um julgamento, nunca teve nenhum pensamento de que poderia não ter sido ele, que pode ter sido um engano, provas plantadas, sei lá o que. O próprio livro fala sobre como não existe um supostamente, ou tudo aponta que. É sempre foi ele. Ninguém duvida de que não tenha sido Sal, mas ela tem suas dúvidas. E então o livro vai seguindo de uma forma bem Verônica Mars, o que eu amo, toda essa investigação que ela faz pra tentar descobrir se ele é realmente o assassino ou não. Eu não falei tanto dele como livro no vídeo que eu fiz, porque eu queria analisar mais a série, mas eu amei esse livro. Novamente, vai bem Verônica Mars, é uma investigadora adolescente que eu adoro essa trope. Essa forma de contar a história eu adoro. E esse livro é meio adolescentezinho, mas ele também se leva a sério. Eles sabem que eles estão lidando com um crime sério e eles fazem tudo pra ser isso. E eu tava falando com a Nick esses dias que eu amo muito como eles sabem que a história é focada no mistério. Não é pra focar em romance, em relação, sei lá o que mais. A gente tava falando de como a gente ama esse elemento, porque é uma coisa que falta muito. Você vai ler um livro jovem de investigação hoje em dia,
a investigação fica de segundo plano para desenvolver o casal principal. E aqui é extremamente o contrário. O único ponto negativo desse livro pra mim é que ele acaba. Mentira. A única coisa que me desagrada nesse livro é porque, exatamente por ter muita coisa que tá deixada em segundo plano, tem brigas e intrigas que são facilmente resolvidas em 2 páginas porque elas não são mais importantes. Então a gente não pode tomar um grande tempo pra elas se resolverem, porque, por exemplo, a Pip e o Ravi brigam em um momento, mas a gente ainda precisa do Ravi. Então ele vai extremamente terapeutizado com 20 anos, vai entender que ele tá errado no dia seguinte e já voltar. De uma briga gigante, inclusive. Falei gigante estranho, né? Mas enfim. Então, esse é o meu problema. Mas, eu vou colocar ele em Startista sorrindo. Porque eu amei esse livro. Eu fiquei animada de ler ele do começo ao fim. E eu tô animada pra ler os próximos. A Nick me falou que o relacionamento dos personagens é mais bem explorado. Apesar de que aí as tramas de mistério ficam meio estranhinhas, mas que ela prefere os outros. Então eu vou colocar em Startista sorrindo, na esperança de que os próximos também estejam nas melhores categorias dos anos seguintes. E é isso! Cara, meu ranking do ano, tem alguma coisa injusta aqui? Acho que não. Tem coisas engraçadas, definitivamente, mas injusta, acho que não. Acho engraçado que eu li muito pouquíssimo livro ruim esse ano, e os 2 foram muito no começo do ano. Tinha por uma Estouradaça, que também são os mid pra baixo, também foram poucos. Infelizmente tem uns que eu esperava muito, os 3 ali no cantinho, e, né. Mas olha, tem muito o Other Hell Shore, que é uma opinião que é muito forte, que eu tenho com muitos livros, que eles são só mid, ok. Tem bastante de Viados Cinéfilos, são livros que eu gostei bastante, que é uma coisa muito boa. E tem um monte de Startista sorrindo, o que eu não esperava. Assim, tem livros facinho de ler, né? Tem 2 HQ, tem fanfic, tem livro de poema, tem livro minúsculo. Mas são livros muito bons. E eu fico feliz de ter lido esses livros esse ano. E só pra mencionar, minha meta de leitura esse ano são 40 livros. Estou em 36, 35. Então, tecnicamente, ainda não fechei. Mas eu vou ler umas HQs agora no final do ano. Vou correr com leitura. Elas vão aparecer no ranqueamento geral do ano que vem. Então, é isso. Esse é o último vídeo do ano. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar por esse ano, mesmo tendo essa coisa de fazer menos vídeos mensalmente. Era o que eu precisava fazer para conseguir manter o canal. Espero que tenham gostado dessa loucura, coisa estranha que eu fiz aqui. Espero que vocês gostem de mim, dos vídeos que eu faço. Queria agradecer para todo mundo que veio esse ano, continuou, gente que chegou. Eu acabei mostrando o canal para os meus amigos da faculdade e eles estão vendo os vídeos. Então, oi. É legal ter esse apoio. Eu, sei lá, tenho amigos muito bons que estão sempre me apoiando nessas coisas idiota que eu faço. Coitado do canal, né? Mas enfim. Mas mesmo para quem eu não conheço, obrigada pra quem ficou esse ano, pra quem vai ficar pro ano que vem. Juro que eu volto. Brincadeira, eu volto mesmo. E aí, as coisas de sempre. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem like nele. Se inscrevam no canal pra mais vídeos como esse. Janeiro, já tô de volta, se não me engano. Comentem o que vocês acharam desse ranqueamento, se vocês acham justo ou não. Se não acharem justo, eu não tenho muito o que fazer, é o meu ranqueamento. Grossa, né? Me passei um pouquinho. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, tem minhas redes sociais. Eu tenho Twitter, Blue Sky, TikTok e Goodreads. Em quase todos Chega de Ler, mas na minha bio vai estar direitinho os links, vocês podem ir lá, dar um oi, tudo isso mais. Eu vou responder de boa. Compartilhem com quem vocês acham que podem gostar desse vídeo. E por hoje é só. Até ano que vem. Tchau!